Ano maravilhoso, vitória de fato, como foi dito a respeito do ano, seria um ano de rompimentos, e uau, meu Deus, exatamente assim foi o que eu percebi na minha vida. E esse mês é um mês que celebramos o nascimento de Jesus, Natal, amém, e por isso estamos numa série de mensagens chamada Plano Perfeito, amém? Glória a Deus. Então, durante os domingos desse mês, meditaremos nessa série de mensagens chamada Plano Perfeito. Uma das formas que a Bíblia se refere a Deus, irmãos, é como um arquiteto. Deus, Ele é um maravilhoso arquiteto. Ele sabe planejar coisas como ninguém, e é a nossa inspiração para isso, amém? Quando Deus, assim como um bom arquiteto faz, quando Deus planejou a humanidade, planejou cada um de nós, irmãos, Ele planejou nos mínimos detalhes, amém? E Deus não foi, não é e nunca será pego de surpresa. Por mais que você veja algumas situações da humanidade que você possa olhar e falar assim, puxa vida, a humanidade está sofrendo, ou está padecendo situações, está vivendo aquém do que poderia. Eu estou aqui para te dizer hoje que Deus não está surpreso com isso, Deus não está pego de surpresa com isso, amém, irmãos? Glória a Deus. Deus criou um ser humano com um propósito, a humanidade com um propósito, esse propósito está se cumprindo e se cumprirá plenamente e fielmente, amém? Mas qual o propósito da criação do ser humano? Nós poderíamos falar sobre muitos aspectos do propósito da criação do ser humano, da parte de Deus, mas irmãos, eu quero resumir, muito inspirado pelo meu pastor Manassés, eu quero te indicar esse livro aqui, A Festa da Redenção, amém, do pastor Manassés. Se você quiser entender um pouco mais, o preço pago por Jesus em seu favor, você vai aprofundar muito nesse livro aqui, vai ser uma bênção. Se possível, se der tudo certo, conforme o script, vou ler um pedacinho dele daqui a pouco para vocês. Mas, irmãos, Deus criou o ser humano para comunhão, Deus nos criou para a gente estar junto com Ele, essa foi a ideia e essa continua sendo a ideia. A ideia de Deus é que nós tenhamos comunhão com Deus, e através da comunhão, sejamos inspirados por Deus, e possamos viver uma vida inspirada. Você está aqui comigo? Deus nos criou para governar, irmãos, Deus nos criou para viver, de fato, espalhados pela terra, governando a partir da inspiração que vem da comunhão com Ele, amém? Essa foi a ideia de Deus, e continua sendo, e assim será, e vai acontecer plenamente assim. E é muito bom que todos nós estejamos dentro dessa história, amém? Dentro dessa realidade. Olha o que diz Paulo em Atos capítulo 17, 26 e 27, sendo narrado por Lucas aqui. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para quê? Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Nós fomos criados para buscarmos a Deus. Efésios 1:4 diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nós somos criados para buscar a Deus e para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, perante dele, andando em amor. Resumindo, novamente, uma vida em comunhão, promovendo inspiração, e essa vida inspirada por Deus, promovendo governo em nós e através da nossa vida, botando as coisas em ordem, amém, irmãos? Mas alguns se perguntam por aí, bom, se Deus conhece todas as coisas, sabia que o homem ia pecar, por que Ele criou o homem mesmo assim? Quantos já não fizeram essa pergunta para si, não é? E muitos estão em busca dessa resposta. Eu não sou tão assim, convicto de que eu possa responder tudo aqui nesse pedacinho.
de mensagem, mas eu acredito que se você abrir o seu coração, respostas podem chegar da parte de Deus para a sua vida. Eu vou citar aqui o William Lane Craig, que é um apologeta, um defensor da fé, no seu livro Em Guarda. Ele diz assim: pais que trazem filhos ao mundo aceitam a possibilidade de dor e sofrimento, porque compreendem que mesmo diante disso, a vida vale a pena ser vivida. Deus, de forma semelhante, sabia que a criação humana traria consequências difíceis, mas viu um propósito maior. Nós, irmãos, que temos filhos, nós, mesmo sabendo que os nossos filhos poderiam seguir por caminhos bem complicados, até mesmo caminhos de inimizade, caminhos, e viverem experiências muito ruins e negativas na sua vida, ainda assim nós optamos por ter filhos. Porque, irmãos, é um amor que não cabe só em nós. Quando nós temos filhos, irmãos, nós queremos expandir esse amor que está dentro de nós. A gente percebe que há um amor tão enorme dentro da nossa vida, que ele precisa ser espalhado, ele precisa ser expandido. E quando vemos nossos filhos nascendo e crescendo, e vemos ali a extensão do nosso amor através da nossa família. A mesma coisa, irmãos, da parte de Deus. Amém? Deus é amor. E o amor não cabe em si. O amor desejou compartilhar, multiplicar o que era apenas em si. Amém? Aleluia. Se não fôssemos criados, irmãos, com chance de erro, nossos acertos jamais seriam fruto de uma motivação verdadeira. Em outras palavras, não há amor sem a possibilidade de não amar. Amor só é amor se houver a possibilidade de não amar. E Deus amou nossa vida e nos criou, irmãos, nos dando a oportunidade de não amá-lo, porque Ele só queria receber o amor que fosse verdadeiro. Ele só queria de nós um amor pleno, real. Para isso, Ele correu o risco de nos dar a oportunidade, a opção de não amá-lo. E talvez você esteja aqui hoje à noite, e você até esteja vivendo uma vida distante de Deus. E Deus está dizendo para você hoje à noite: ei, eu estou pronto para receber o teu amor, estou pronto para receber a sua vida, estou pronto para te receber de volta em meus braços. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, diz: amor não é algo que Deus faz, é alguém que Ele é. Sua própria natureza é amor, e Ele nos deu o livre-arbítrio para que o amor fosse genuíno. Amém, irmãos? Amor só é amor de verdade se for livre. Amor só é amor de verdade se tiver a opção do não amor. Amém? Por isso Deus nos fez com a possibilidade de erro, com a possibilidade de negá-lo, com a possibilidade de não amá-lo, mesmo sabendo que nossas decisões inicialmente seriam de não amá-lo. Mas alguns enganam-se, irmãos, achando que a queda é a história final do homem. O Gênesis, ou Gênesis, é o início da Bíblia. Apocalipse, não por acaso, é o final da Bíblia. No Gênesis tem a criação, a ideia perfeita, tem a queda, mas em Apocalipse, irmãos, fala sobre o plano completo perfeito. Fala sobre Deus habitando conosco, nós habitando com Ele, nós sendo o seu povo, Ele estando conosco e Ele sendo o nosso Deus. Então, ainda que em Gênesis haja a história da criação belíssima, mas haja a queda que nos gera, meu Deus, por que isso? A história não parou ali, a história não termina na queda do homem, a história não termina na nossa queda, a história não termina no nosso pecado, a história não termina no nosso afastamento de Deus. Há escape, há oportunidade, há redenção, há salvação. E assim como a Bíblia apresenta a salvação para cada um de nós,
Apocalipse termina dizendo sobre um cenário de plena comunhão, do governo reestabelecido, de satisfação, de realização em Deus. Tudo aquilo que vemos hoje, que não está bom, que não está certo, que não foi ideia de Deus, será plenamente restaurado pelo poder de Deus, irmãos. A história não acabou ainda. Olha só o que diz em 1 Pedro capítulo 1, versículos 19 e 20. Na verdade 18 e 19 e 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora veja o versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Irmãos, Deus já tinha um plano perfeito, desde antes da fundação do mundo. A queda de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. O que Pedro está dizendo, irmãos, é que Deus já tinha um plano de resgate, de salvação para cada um de nós, antes mesmo que o mundo fosse criado, antes mesmo que as coisas fossem formadas por Ele. Amém? Deus não foi pego de surpresa, e eu estou com isso vibrando no meu coração para te dizer que Deus não é pego de surpresa em nada na nossa vida. Nada na nossa vida, nenhuma situação na nossa vida gera inquietação no céu. Deixa o céu preocupado, deixa o céu olhando e falando assim: olha, essa eu não esperava, o que vamos fazer agora? Nada na nossa vida, isso pode gerar em nós esse tipo de sentimento, mas o céu não, o céu nunca é pego desprevenido, irmãos. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos, para cada plano que o diabo possa se levantar contra a vida de cada um de nós, Deus já tem um plano de escape, de solução, de livramento para cada um de nós também. O diabo se levantou com um plano, irmãos, de perdição contra Adão e Eva. E eu imagino o inferno celebrando aquele momento, o momento da queda. Ah, Deus achou que ia dar certo, olha aí, ó, quebrou a cara, vai dar tudo errado, tá vendo aí um monte de traíra, não vai ter ninguém aqui na terra adorando ao Senhor, a adoração não vai acontecer na terra. Nós estamos em 2024, irmãos, e a terra está cheia de adoração ao Senhor. E deixa eu te falar, isso vai aumentar, isso vai melhorar, e vai terminar, e novos céus e nova terra surgirão, com plena adoração. O céu não foi pego de surpresa. Aleluia, aleluia. Você, eu acredito que já conhece a história, mas se não conhece, vai ouvir pela primeira vez então. Em Gênesis, Deus havia dado uma ordem, algumas direções a homem, mas dentre elas, tinha uma ordem do que comer e do que não comer. Deus falou que tinham todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida, que estavam disponíveis para o homem, o ser humano, se alimentar dela. Sobre o que fala isso, é alimentar-se de Deus, ser inspirado por Deus, amém? Era o acesso pleno à vida de Deus, trazendo inspiração e vida sobre a vida do ser humano também. Mas tinha uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus diz: dessa você não pode comer. Bom, infelizmente, houve uma tentação. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, fala que a mulher viu que a árvore era bonita, os frutos davam vontade de comer, e ela deu ouvidos à serpente, e ela comeu do fruto da árvore que não podia ser comida. Isso gerou morte espiritual no ser humano. O ser humano morreu espiritualmente. Eva e Adão comeram do fruto e eles se separaram da presença de Deus. Essa vida, essa comunhão já não existia mais. Deus agora estava separado deles. E é por isso que em Gênesis capítulo 3, versículo 9, a primeira pergunta, a primeira palavra de Deus para o ser humano foi: cadê vocês? Onde vocês estão? E o que isso mostra para nós, irmãos?
que o que foi perdido ali foi a comunhão. O propósito se perdeu. Lembra que o propósito é comunhão, inspiração e governo a partir da inspiração. Mas quando o homem pecou, o propósito se perdeu, a comunhão se perdeu. E por isso Deus disse: onde estás? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabia onde estavam Adão e Eva fisicamente falando. Eles sabiam exatamente onde estavam. A pergunta de Deus é: onde está a nossa amizade? Onde está a nossa comunhão? Onde está a nossa intimidade? Algo aconteceu entre nós. O que foi que aconteceu? Sabe, irmãos, o ser humano havia sido criado para buscar a Deus em santidade. Mas aqui a gente vê o Senhor indo ao encontro de um homem perdido e pecador. O amor é e sempre foi iniciativa de Deus. Nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Adão e Eva pecaram e a iniciativa do encontro ou do reencontro foi divina. E deixa eu te falar mais uma vez, tentando aplicar isso aqui para a nossa vida, dia a dia. Tem pessoas, irmãos, que pecam ou se afastam de Deus, ou que entram em uma vida pecaminosa e sabem que estão errados. E essas pessoas ficam tão aprisionadas à culpa e ao senso de indignidade, que parece que agora elas não têm mais um caminho de volta a Deus. Parece que não há o que elas possam fazer para que elas possam voltar à presença de Deus. Eu estou aqui para te dizer que esse princípio de Gênesis é o princípio da eternidade, porque é o princípio do amor. Deus sempre dá o primeiro passo em direção a cada um de nós. Nunca será falta da misericórdia divina, nunca será falta da graça divina. Tenha feito o que você tenha feito, as mãos de Deus continuam estendidas para você. A graça de Deus continua estendida para você. O amor de Deus, o perdão de Deus continua estendido para cada um de nós. O que precisamos fazer é, com um coração humilde, voltar os nossos corações para Ele e permitir que esse amor nos alcance também. Desde a eternidade, irmãos, existe um escape, redenção, perdão para cada um de nós. Deus disse para a serpente em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus estava falando, irmãos, sobre Jesus pisando a cabeça de Satanás. Ainda que Satanás ferisse o calcanhar de Jesus, levando ele para a cruz, promovendo algum sofrimento e amplo sofrimento sobre a vida de Jesus. Mas quando Deus fala que o descendente da mulher pisaria a cabeça do descendente da serpente, Deus está decretando a vitória. Deus está dizendo que a autoridade da serpente seria vencida. O poder da serpente seria vencido, que ainda que a serpente pegasse Jesus de alguma forma, ferisse Jesus de alguma forma, já estava dito, não só nesse momento, mas por toda a eternidade, está dito que a vitória pertence ao Senhor, irmãos. Aleluia! Sabe que na eternidade, irmãos, não há tempo. A eternidade é fora do tempo, é fora do cronos, é fora de segundos, minutos e horas. E sabe que o que se vê na eternidade é visto em passado, presente e futuro. Eu sei que isso aqui é difícil demais da gente entender, mas a eternidade é assim. Mas sabe o que isso fala para nós sobre a realidade, irmãos, eterna de Deus em relação a Satanás? Que Satanás perdeu ontem, perdeu hoje, e perdeu amanhã, e perderá para sempre. No olhar da eternidade não há um dia sequer, um segundo sequer de vitória de Satanás. No olhar da eternidade, Deus é sempre vencedor, irmãos. Sempre vencedor.
Aleluia! E existia então um mistério que estava oculto da parte de Deus, um plano perfeito, guardado na eternidade, apenas entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 8 diz: na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo, e Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo também, nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Havia um plano perfeito, irmãos, tramado, arquitetado no céu desde sempre, um plano perfeito da parte de Deus. Deus, irmãos, nesse plano, soube desde o início, que a primeira experiência com Adão e Eva seria uma experiência de rebeldia, de desobediência, e não foi assim só com ele, foi assim com cada um de nós. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, todos nós pecamos um dia, e por isso ficamos separados da glória, da virtude, do caráter de Deus. Todos nós passamos por isso, e sabendo disso, Deus providenciou o escape, Deus providenciou a salvação, a solução para cada um de nós, e vindo para o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, Paulo chama de, em Gálatas capítulo 4, o momento que Jesus veio à terra, de plenitude dos tempos, quando o tempo estava perfeito para receber o Senhor da glória. Ele entrou, irmãos, na terra de uma forma legal, ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, Jesus assumiu forma humana de verdade, Jesus se fez gente de verdade, ele se tornou um servo. Jesus foi tentado exatamente como nós somos tentados, mas a palavra diz que ele não pecou, e Jesus não pecou, mas morreu. Agora a gente tem que se perguntar, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como poderia alguém que nunca pecou morrer? Como poderia alguém que não estivesse experimentado do pecado morrer? Jesus não pecou e morreu, porque ele assumiu o meu lugar e o seu lugar para salvar a vida de cada um de nós. Agora me permita falar um pouco sobre a morte de Jesus. Jesus não tinha muito problema de falar sobre a sua morte. Jesus não tinha medo da cruz ou da morte. Ele falava isso e falou naturalmente com seus discípulos por algumas vezes. Por exemplo, em Lucas capítulo 9, 22, Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Mais claro do que isso, não tem como. Jesus fala exatamente aquilo que ele padeceria por cada um de nós. Além de Jesus, nós vemos os seus discípulos, os apóstolos, falando com grande coragem sobre o privilégio do martírio, o privilégio de serem assassinados porque pregam o evangelho. Eles falavam que isso seria uma glória para eles, isso seria uma honra para eles. Conta-se na história que quando Pedro foi ser assassinado por morte de cruz também, ele disse para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não merecia ser crucificado como Jesus. Que homem corajoso! Paulo fala, irmãos, que morrer é lucro. Paulo fala que ele não tinha a sua vida por preciosa, ele ficava vivo, irmãos, por uma escolha para servir pessoas. Esses homens não tinham medo da morte, Jesus não tinha medo da morte. Mas quando nós vamos ver, irmãos, o momento que Jesus está no jardim de Getsêmani, Jesus por 3 vezes fala com o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
E Deus está comunicando a respeito da sua morte. E Jesus sai, volta, os discípulos estão dormindo, deveriam estar orando, e Jesus geralmente orava sozinho sem grandes problemas. A Bíblia fala que Jesus se retirava para orar, ele gostava de ficar sozinho para orar, mas naquele momento algo estava, irmãos, afetando a alma de Jesus e os pensamentos de Jesus, a ponto de que ele não queria ficar sozinho naquele momento. E Jesus está orando ao Pai, o Pai fala sobre a sua morte, sobre aquilo que aconteceria na cruz. Jesus está gemendo, sofrendo, volta os discípulos dormindo, e diz: acorda, gente, ora por mim, eu estou em sofrimento. E ele volta, ora, e mais uma vez ele diz: Pai, é possível passar esse cálice de mim? É possível que eu não sofra isso? E o Pai fala: não tem como, é o único plano, é o plano perfeito. E Jesus volta, os discípulos novamente dormindo, ele acorda os discípulos: orem por mim, e volta por 3 vezes, isso acontece, até o momento, irmãos, que Jesus concebe, de uma forma profunda, decidida, posicionada: amém, é a vontade do Pai, eu vou cumprir a vontade do Pai para a minha vida. E eu te pergunto, irmão, se o próprio Jesus era tão corajoso para a morte, se os próprios discípulos eram tão corajosos para a morte, por que essa morte de Jesus gerou assim tanto sofrimento para ele? Por que isso gerou esse temor tão grande no coração de Jesus? É porque a morte de Jesus era uma morte inédita. Aquilo que Jesus viveria, a experiência que ele viveria, seria algo inédito. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus era o Verbo, ele era o próprio Deus. Na eternidade ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E esse Verbo se fez carne, virou gente. O Verbo eterno se fez carne, virou gente, habitou entre nós. É esse Verbo que era eterno, que agora virou um ser humano, que está agora diante de Deus, entendendo o que aconteceria com ele. A morte, irmãos, que Jesus experimentaria, não era uma morte meramente física, não era um sofrimento meramente físico. Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23, fala sobre a cruz, a morte da cruz, e diz: se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, numa cruz, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. A consciência de Jesus de que ele estava indo para a cruz era alinhado com a consciência da revelação das Escrituras. O que Deus falou sobre a cruz, Deus disse: aquele que vai para a cruz é maldito de mim, eu amaldiçoo aquele que vai para a cruz. O sofrimento de Jesus no Getsêmani foi tão grande e tão profundo, porque nós estamos falando do Verbo, Deus Verbo, que em toda a eternidade é Deus, que se fez homem em favor de cada um de nós, e decidiu por amor a cada um de nós, tomar esse lugar, de se tornar maldito, oprimido de Deus, castigado por Deus, amaldiçoado por Deus, na cruz, em favor, em substituição de cada um de nós. Pastor Manassés diz: Deus fez justiça quando lidou com o nosso pecado de forma justa. Ele não nos liberou do pecado, ignorando-o como se não existisse, nem tampouco o ocultou. Jesus se tornou pecado e maldição, para que definitivamente fôssemos livres do pecado e de suas consequências. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. É por isso, irmãos, que os evangelhos narram que na hora da morte de Jesus, há trevas sobre a terra, terremotos no chão, há uma desestrutura naquilo que então havia sido criado pela própria boca, pela própria palavra. Céus e terra foram criados pela palavra, agora a palavra está assumindo o nosso lugar naquela cruz, e há uma desestrutura de toda a criação, em favor de cada um de nós. Ali na cruz, com o céu em trevas, com terremotos acontecendo, Jesus grita: Deus meu, por que você me abandonou? Onde você está? Será que é possível, irmãos, nós mensurarmos isso? Que aquele Deus, Verbo, Filho, que é eterno, estava agora dizendo: Deus, onde você está? Por que você me abandonou? Onde está a nossa comunhão? Era algo que eternamente não havia sido visto, irmãos. A eternidade não havia presenciado nada parecido, nem perto disso. Mas agora Ele estava no nosso lugar, sendo desamparado por Deus, porque Ele foi feito pecado no meu e no seu lugar. Ele foi feito maldito no meu e no seu lugar. Ele nos amou, irmãos. Ele nos amou profundamente, assumindo o nosso lugar de pecado, de dor, de maldição. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, agora já desamparado do Pai, Ele rende o seu espírito, porque Jesus agora já não tinha governo sobre si. Ele não era mais o Messias, cheio de autoridade, ungido, poderoso, fluindo nos dons. Agora a Bíblia narra em Isaías que ele era oprimido, castigado, as pessoas tinham nojo de olhar para o seu rosto, as pessoas não reconheciam a face de Jesus, ele ficou desfigurado, ele assumiu sobre si aquele que era belo em formosura, príncipe da paz. Agora ele assume a condição de pecador, de maldito, de oprimido, de castigado, em favor de cada um de nós naquela cruz. As pessoas viravam o rosto para ele, não suportavam olhar nos seus olhos, que anteriormente eram belos, cheios de compaixão e cheios de sabedoria, admiráveis. As pessoas não suportavam mais olhar para ele, porque ele assumiu esse lugar de maldito, oprimido, castigado, enfermo, pecador, no lugar de cada um de nós. E nesse cenário, Jesus fala: Pai, eu entrego, eu confio meu espírito nas tuas mãos. Sabe o que Jesus estava falando? Pai, eu confio em ti. Não era o Deus Todo-Poderoso dizendo: tranquilo, vou morrer e já já eu volto. Não, era Jesus tomando o meu e o seu lugar de malditos naquela cruz, dizendo: Pai, eu confio que vai dar certo. Eu confio que esse plano vai funcionar. Eu confio meu espírito em tuas mãos. Eu confio no Senhor, Pai. Eu entrego o meu espírito a ti. E a Bíblia diz que ele então morre. Ele morre também fisicamente. Já havia sido separado de Deus, morrido espiritualmente, agora morre fisicamente. Dá o fôlego final de vida. Mas, irmãos, Jesus sabia o que estava fazendo, e nos ensina que vale a pena confiar em Deus. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Cristo não foi deixado no Hades.
Atos capítulo 2, 31 fala isso. A Bíblia vai dizer que em Efésios capítulo 1, 19 e 20, segundo a eficácia do poder de Deus, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Deu certo, irmãos. Ao terceiro dia, Deus bradou com a sua justiça e arrancou Jesus da morte. Ele ressuscitou Jesus do inferno, irmãos. Ele arrancou Jesus do Hades, arrancou Jesus da morte. E não arrancou ele de lá sozinho. Deus tirou de lá todos aqueles que estavam na mesma condição de pecado, de maldição, de morte. Deus arrancou cada um de nós dessa condição. Deus arrancou cada um de nós, irmãos, dessa prisão diabólica. E hoje todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus veio em carne, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e o confessa: você é Senhor da minha vida, você é dono da minha vida, não está mais na morte, mas está em Cristo Jesus, à destra de Deus, para reinar em vida novamente. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. O mistério, irmãos, foi revelado. O plano perfeito foi perfeito, deu certo. Em Romanos 5,19 diz: porque pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, através da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Porque um pecou, Satanás escravizou a todos. Mas porque um não pecou, Satanás tem que soltar a todos também. Amém? Fique em pé no seu lugar. Aleluia, aleluia.